Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, só que hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai ser passada no próximo domingo, dia 17 de dezembro de 2023. Lembrando que esse trimestre nós estamos estudando sobre missões. E a lição de número 12 tem como tema o seguinte: o modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto áureo ele está baseado lá em Atos capítulo 13, versículo 2. E diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então esse é o texto áureo. E a verdade prática, ele vem dizendo o seguinte: o comentarista escreveu: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Bom, sobre essa verdade prática aqui, a gente precisa falar algumas coisas aqui do que na verdade é esse sucesso, né? A garantia de sucesso. Porque numa obra missionária, nós, durante toda a história da igreja, nós vemos que algumas pessoas missionárias ou missionários e toda a família de missionários, eles foram mortos. Alguns foram torturados, apedrejados. E aí, para algumas pessoas, a gente tem que entender assim: será que isso é sucesso? Será que isso é sucesso? Ser apedrejado, chicoteado, torturado, ter a sua casa e os seus bens todos confiscados. Será que isso é sucesso? Então, eu quero me ater aqui a fazer um comentário rápido nessa verdade prática aqui. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Aqui, creio eu, assim eu estou entendendo, que o comentarista está colocando essa questão do sucesso aqui, não o sucesso através do nosso olhar humano, sabe? Mas sim o sucesso no olhar de Deus, que é o quê? Apesar de algumas pessoas serem mortas, torturadas, apedrejadas, apanharem, viverem presas, enfim, e elas não negarem a causa do evangelho e, através disso, outras pessoas serem alcançadas, isso é sucesso. Apesar das dores, isso é sucesso. Então é uma visão que não é pura e simplesmente a nossa visão humana. É importante a gente entender isso. Pelo menos eu entendi dessa forma aqui. Se você entende de uma maneira diferente, coloca aqui nos comentários que vai ser importante para a gente, né, e para outras pessoas também verem aqui o que você acha. Então, a ação do Espírito Santo a garantia do sucesso, nós cremos nisso, mas não o sucesso pura e simplesmente no olhar humano, porque, né, para algumas pessoas, sofrer por causa do evangelho não é sucesso, entendeu? Alguns crentes, alguns cristãos acham que, e por serem enganados, né, na questão de serem chamados para o evangelho, alguns que estão pregando aí um evangelho que é aquele evangelho light, que ninguém vai, vem aqui, a sua vida vai mudar completamente, você não vai ter mais problema nenhum na sua vida. E não é isso que a Bíblia ensina para nós. O evangelho verdadeiro, ele mostra, e nós estudamos na lição passada, que aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Ponto. Então a gente já explicou a verdade prática aqui. Então, nessa lição, eu confesso a vocês que nós vamos pegar aqui algumas lições pontuais, algumas lições específicas, pontuais, para nós nos dias de hoje. Porque na lição como um todo, ele vai traçar aqui um plano de como começou lá em Antioquia, como era a igreja lá em Antioquia e como foi formada a base missionária lá na cidade de Antioquia. Então nós vamos pegar algumas coisas aqui que devem, né, esse é o ponto, servir como orientação para as igrejas
para as secretarias de missões, para, enfim, né? Para todos aqueles que querem se dispor a fazer missões. É importante que a gente entenda isso aqui. Então vamos lá para a introdução. A introdução diz o seguinte, ó. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, e como foram os resultados produzidos na prática missionária dessa igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, que é o jejum e a oração para pedir a orientação do Espírito Santo. Então, na introdução, nós já compreendemos que uma lição aqui para nós, oração e jejum para pedir a orientação ao Espírito Santo, obviamente, para o envio, para a separação de pessoas, para a obra missionária, enfim. Então, hoje, infelizmente, né, alguns cristãos estão esquecendo dessa prática, principalmente da prática do jejum. Em alguns lugares, já quase não se fala da importância de um jejum. Não se ensina, não se dá um ensino mais aprofundado a respeito do jejum. Então, é preciso que através desta lição, tá? Talvez esse tenha sido o objetivo do comentarista, em colocar essa lição aqui, traçando, né, essa linha de pensamento e estrutura da igreja lá de Antioquia, da base missionária. Por quê? Porque para a missão é importante o jejum e a oração, para que tenha a orientação do Espírito Santo. E para outras decisões na igreja, para outros combates da igreja contra o mundo espiritual, também é importante e necessário não só a oração, mas o jejum também. Nós vemos que muitas igrejas, sim, elas falam muito sobre a oração, mas pouquíssimo sobre o jejum. Então eu quero já convidar você, se na sua igreja eles falam constantemente sobre o jejum e orientam de forma clara, bem concisa a respeito do jejum, coloca aqui nos comentários para a gente saber que é importante. Se você também já faz jejum, coloca aqui nos comentários, tá? Porque aí outras pessoas verão também e vão entender essa importância, vão, como poderia dizer assim, vão ser despertadas à prática do jejum, que isso é o que é necessário, sermos despertados à prática do jejum. Até porque quando nós começamos a estudar sobre o jejum em si, nós vamos entender que o jejum ele vai ajudar tanto na parte espiritual, na sua aproximação de comunhão com o Espírito Santo, tá? E também tem uma outra coisa que o comentarista colocou aqui que nós vamos ver, que a sua sensibilidade espiritual ela vai começar a ser mais aguçada a partir do momento que você começar a se dedicar mais ao jejum e à oração. Então, vamos lá. O ponto 1, ele tem 3 subtópicos aqui que a gente vai pontuar rapidamente. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Ele procurou colocar aqui essas duas coisas aqui, a natureza da igreja e características que a gente vai puxar para os nossos dias. Como nós podemos se aproveitar desse modelo, tá? E trazer para nós. Porque, irmãos, a realidade é que nós precisamos estudar, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Quando nós estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical, que é falando da Bíblia, da história da igreja, de alguns personagens, tem temas variados, nós precisamos entender que nós estamos aprendendo, sim, um pouco sobre a história da igreja, sobre a Bíblia propriamente dito, mas precisamos esmiuçar esse conhecimento e trazer para a nossa realidade hoje. Como esse ensinamento pode impactar no nosso dia a dia, no cotidiano da igreja, a igreja no meio da comunidade, como isso pode ser utilizado. Por isso nós temos aqui a nossa playlist que é chamada de EBD na prática. A gente precisa se atentar para isso, porque senão nós acabamos lendo as lições da Escola Bíblica Dominical
como uma leitura histórica. A gente vai lá, lê aquela história, aquele tema lá, e tá tudo bem, vai todo mundo para suas casas. Não, a gente precisa se atentar para isso. É importante falar isso. Por quê? Porque a gente precisa trazer para os nossos dias o que essa lição traz para a nossa prática cotidiana. O ponto 1 diz aqui, a Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Por que a rainha do Oriente? Nós vamos ver aqui então. Ela tinha mais ou menos 500 mil habitantes e ela era constituída de diversas nacionalidades. Então, não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Então, veja que interessante. Por que ele está dizendo aqui que Antioquia ela acabou se tornando a rainha do Oriente? É conhecida assim, né, por muitos, como a rainha do Oriente. Porque era um ponto muito importante, onde vinham pessoas de várias nacionalidades. Certamente naquela região, o comércio, né, o mercado, né, a troca de produtos, enfim, o comércio em geral, como a gente conhece aqui, era muito forte e tinha pessoas de diversas nacionalidades. Então, essa era a base, por isso ela se tornou ali a base da igreja como sede de missões da igreja cristã. E aí, olha que interessante, ele colocou aqui, ó. A partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. O que aconteceu aqui? A partir desse local é que começou a se disseminar o evangelho, o cristianismo, para várias partes do mundo. Se aproveitando, melhor dizendo, né, de um local onde tinha muita popularidade, era um local conhecido, então isso já faz parte aqui da questão da estratégia. Lembra que a gente falou? Natureza e características, e aí a gente entende aqui que isso aqui era uma estratégia. É como se fosse assim, vamos para um local onde tem o maior movimento de pessoas. Aí, na prática, o que acontece? Não adianta uma igreja, pura e simplesmente, ela vai fazer uma evangelização, ela quer fazer uma evangelização no horário em que se não tem ninguém em determinado local, ou em um local que não tem ninguém, que tem pouco fluxo de pessoas. Então, tá entendendo a lógica aqui? Como algumas coisas a gente precisa colocar para a nossa prática diária da igreja, a evangelização principalmente. Como é que você vai querer evangelizar num local que não tem ninguém? Aí alguém pode dar a desculpa e falar assim, ah, mas Jesus, ele, com a mulher samaritana, ele falou só com ela, ele poderia ter ido lá logo para a cidade para falar com todo mundo e tal. Só que fazia parte da estratégia, tá? E quando a gente fala assim, você vai evangelizar num local de maior movimentação, apesar de ter a maior movimentação, a igreja pode ir com um grupo e cada um pegar uma pessoa ali para falar do evangelho. É uma estratégia também. Como também existe aquele povo que se reúne numa praça, tá? Onde tem um fluxo grande de pessoas e a igreja faz ali um culto evangelístico. Também é válido. Porém, preste atenção, enquanto a igreja está ali fazendo aquele culto evangelístico, vários outros irmãos, essa é a estratégia mais ideal, eu penso assim, vão estar espalhados ali pela praça e atentos para que, numa oportunidade, ele possa chegar para uma pessoa e começar a falar de Cristo ali para ela, individualmente. Tipo, pô, tá entendendo o que o pastor tá dizendo ali e tal? E por aí vai. Então já é a evangelização no 1 a 1. Veja como é diferente, mas a estratégia é, você tem que ir para onde as pessoas estão. É simples assim. O ponto 2, a igreja em Antioquia. O Espírito Santo, dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nós vemos que, numa das lições, nós entendemos que quando explodiu a perseguição, a partir do momento que Estevão foi apedrejado e morreu, muita gente se espalhou. E dessa turma que se espalhou, muitos foram para essa região da Antioquia. E nós vamos ver nessa lição aqui, no próximo tópico, se não me engano, que a evangelização lá começou através de leigos.
não começou já através dos apóstolos, não. O comentarista lembrou aqui. Isso é importante. E aí, vamos lá. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Lembra que nós falamos novamente sobre estratégia? Então é importante pensar nisso. Qual a estratégia que nós vamos usar para levar o evangelho às pessoas do nosso bairro? Qual a melhor estratégia? Qual o melhor horário? Nós precisamos, como igreja, fazer um apanhado de todas essas lições, irmãos, para que, pelo menos esse é o meu ponto de vista, para que a evangelização, principalmente, nas igrejas locais, sejam fortalecidas. Porque nós vemos igrejas locais com evangelização fraquíssima. É isso, é uma realidade. Se na sua igreja é diferente, por favor, meu irmão, coloque aqui nos comentários. E, antes de nós irmos para o outro tópico, se você não deu like ainda, deixe o seu gostei aí, contribui aí para que o vídeo seja mostrado para o maior número de pessoas. E depois você compartilha também se você achar interessante esse trecho. Vamos lá para o terceiro tópico. Uma obra de leigos, olha aqui. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos, lembra? Por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Olha que interessante. Apesar de serem leigos, tá? Serem novos, né? Crentes em geral, e não os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, essa turma saiu fugida por causa da perseguição, mas não esqueceu a causa ao qual eles estavam defendendo e precisavam compartilhar isso com as pessoas. Nós, cristãos dessa época, estamos esquecendo a causa, irmãos, porque nós fomos chamados, pelas quais, né, nós fomos chamados, as causas. E aí, esquecemos disso e não compartilhamos com as pessoas. Desculpa, mas eu tenho que dizer aqui, a igreja no Brasil, principalmente, como um todo, a começar por mim, precisamos tomar vergonha na cara e evangelizar muito mais do que nós temos feito hoje em dia. Essa é uma realidade, sabe? Aproveitar as oportunidades. É complicado, é difícil, a gente tem que aprender. Isso e aquilo, irmão, porque não tem treinamento, isso e aquilo. Mas olha que interessante aqui. Aqui, o que o comentarista colocou aqui, a igreja, não foram os apóstolos que começaram a igreja lá em Antioquia. Foram as pessoas comuns. Mas elas tinham um fogo ardente do Espírito Santo nas suas vidas que as moviam a falar de Cristo, a falar do Evangelho. Essa notícia, então, tendo em vista o que aconteceu lá em Antioquia, aqui o comentarista coloca, essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. O primeiro local onde eles foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Então, que nessa primeira parte da lição, nós entendamos que precisamos ter estratégia. Sim, precisamos ter. Precisamos confiar na direção do Espírito Santo, pedir a direção do Espírito Santo? Sim. Estratégia de onde pregar o Evangelho. Porém, não podemos nos privar de pregar o Evangelho e achar que não, tem que ser, lembra aqui que ele falou? Os leigos, os crentes em geral. Não eram os apóstolos no começo. Nós precisamos parar de ficar esperando só o pastor, só o líder lá, religioso, para poder falar de Jesus. Nós precisamos, como cristãos, aprender a falar de Jesus
e confiar no mover do Espírito Santo para que as pessoas sejam alcançadas. O modelo de missões de Antioquia, nós precisamos pegar ponto a ponto e tentar de alguma maneira aplicar nas nossas igrejas e ou nas nossas vidas, para que a gente seja realmente um proclamador da palavra de Deus e não somente um participante dos cultos, irmãos. Essa é uma realidade que nós precisamos se atentar, porque o fim está próximo. Nós precisamos falar de Cristo e esse trimestre, o que ele está dizendo aqui? Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nessas lições nós estamos falando muito sobre missões, isso, transcultural, isso e aquilo. Falamos da importância de conhecer a questão da janela 1040, tudo isso. Mas nós precisamos trazer para a nossa realidade e começar a atuar. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo que é importante, tá? E lembre-se que a bênção do Senhor é quem enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.